Nós existimos pelas coisas que nos sustentam, assim também como sustentamos as coisas que existem dentro de nós. Essa é uma citação do Lapojade, um filósofo, que está no livro As Existências Mínimas, que também é dele. Através dessa citação, a gente percebe que o termo mínimas são possibilidades. O que são possibilidades para você? O que é existir? Como você pode coexistir em um lugar? Já se perguntou sobre isso? Qual é a relação que você tem entre existir e coexistir? Como você pode trazer a relação de força que existe entre essas palavras? Fica aqui no vídeo que a gente vai falar um pouquinho do processo de coexistir em um espaço. Seja bem-vindo aqui no canal, se inscreva e deixe o like. Então galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo aqui ao vídeo do Projeto da Arte da Escrita. Hoje a gente vai trabalhar alguns temas que são relações de força, produção de afetividade, máscaras e paradoxo. Vamos lá! As máscaras, elas são uma forma que o ser humano bloqueia os seus sentimentos, mas isso não significa que eles não existam. Essa também é uma frase do Lapojade que se encontra no livro As Existências Mínimas. O que quer dizer relações de força? Pessoal, é o seguinte, as pessoas elas trabalham o conceito de dor, que é do verbo doer, como uma forma negativa, porque a dor é aquilo que incomoda, é aquilo que toca no seu corpo, ou na sua alma também. O que deve ficar claro aqui nesse estudo é que a dor é um processo também interno, então não é somente um corte externo. A dor que coexiste com você, o que é coexistir? É aquilo que está em relação com você, é aquilo que está em processo. A dor é um processo em que você tem um amadurecimento mental e também um amadurecimento físico, você desenvolve através da dor. Essa dor é uma forma que você tem de romper fibras, através de treinamentos, enfim. É um processo do seu corpo mesmo, de desenvolvimento corporal. Deleuze, que é um filósofo, ele trouxe um termo muito interessante que é chamado o corpo sem órgãos. E aí eu achei muito interessante, por que esse título, um corpo sem órgãos? É um corpo literalmente vazio? Calma, vou explicar como é que funciona. Para Deleuze, um corpo sem órgãos ele tem duas relações. O que é um corpo? Aquilo que está em devir, aquilo que está em movimento, aquilo que caminha. Os órgãos é aquilo que está internamente em nosso corpo. Então, corpo sem órgãos é um corpo que caminha sem carregar nenhum tipo de experimento por dentro. Como assim, professor? É um corpo que está sempre em um processo de vamos seguir, só vou seguir, tá doendo, mas eu vou seguir. E você não demonstra mais sentimento pela coisa. É como se você entrasse em um relacionamento e você não sentisse mais a mesma coisa. Então isso é um corpo sem órgãos. É quando um sentimento que existe em você já não está residindo mais. Uma coisa também muito interessante do Lapojade é que ele fala o seguinte, que as máscaras são uma espécie de paradoxo. Por quê? Como eu estava conversando um certo dia com uma amiga minha, a Yasmin, inclusive vou deixar até para vocês aqui o link do Wattpad dela, e aí a gente estava falando sobre isso, que as pessoas elas estão predestinadas a algo. Ou seja, não é porque um escritor escreve um poema, um conto sobre tristeza que ele esteja provavelmente triste. Então nós vestimos essa máscara existencial, vamos colocar assim, como uma forma de se aproximar daqueles que estão passando por aquela situação. Não é que estamos fingindo uma coisa, mas estamos usando uma coisa negativa que temos em nossa vida como forma de ajudar as pessoas que precisam desse conselho, dessa aproximação com a escrita. E é daí o Lapojade trouxe o termo Existências Mínimas, que é o seu livro. Existências mínimas são detalhes que estão na sua vida. Música, pintura, poesia, tudo aquilo que faça com que você produza algo é considerado existência mínima. Seja uma profissão que você gosta, seja uma pessoa que você gosta, aquele sentimento. Então, existência mínima é um processo em que você ama algo e se ama também. Daí é o termo coexistir. Coexistir é o processo que está entre isso. É como se fosse diversas palavras e no meio o símbolo do infinito. Então, isso é coexistir. Muitos filósofos trabalhavam essa questão de coexistir como uma forma extremamente negativa. Então, você pode ver muita gente, por exemplo, Nietzsche, ele trazia a questão da solidão como um processo necessário, mas como uma coisa de isolamento social, sabe? Então, Nietzsche ele dizia que ele se sentia um pouco solitário por estar no mundo e não se sentir pertencente a ele. Isso é uma coisa que é muito atual, quando você está num local que
que você fala assim, eu tô aqui nesse lugar, mas eu me sinto que eu não estou aqui, eu não gosto disso e tal, mas você tá ali coexistindo. Por exemplo, você vai sair com seus amigos e você vai para um lugar que você não curte muito aquele lugar. Então ali você está coexistindo, você está em um espaço em que você sabe que você não tem uma aproximação com aquilo, mas você está lá. Então coexistir também é todo o processo, toda a ligação que o corpo tem com o espaço. Eu trouxe também algo muito interessante com a questão do paradoxo. O paradoxo, ele já tem um nome por vida, né? Paradoxo é uma coisa que está ali em divergência. O paradoxo existencial é um processo em que você se diverge de um assunto, trazendo a sua opinião sobre ele. Por exemplo, em filosofia, muitas pessoas que já estudaram filosofia, tiveram filosofia na escola e tal, percebem que a filosofia ela está relacionada aos questionamentos. Mas existe um erro aí. Muita gente entende que a filosofia serve para explicar as coisas. A filosofia não explica as coisas. Nós expomos os fatos através das visões dos filósofos com base em estudos. Esta questão de explicar as coisas é um termo científico. Cientificismo, filosofia, religião são três coisas diferentes. Então não é a mesma coisa, é um estruturalismo diferente. A filosofia estuda o fato e te traz possibilidades. Então você pega uma palavra e você traz diversos sentidos sobre ela. Por exemplo, amor. Amor, paixão, dor, reflexão. Então a mesma palavra você pega vários sentidos diferentes. Isso é filosofia. Quando você vai explicar o que é o amor, vamos dizer assim, já é um termo mais científico, com base na ciência, ou até mesmo também com questões religiosas. Depende de quem vai trabalhar esse assunto. Então, que fique claro em relação a isso. Existência mínima é uma forma que você produz um conhecimento sobre pequenos detalhes. Então, você que é músico, você que escreve, você que canta, você percebe que aquela pequena frase que você escreve, aquele pequeno trecho da sua música, pode ser algo que resuma muito a sua vida. Pode ser algo que prenda você naquele assunto. Então, o processo de se reencontrar, de coexistir, ele justamente nessa perspectiva é quando você se coloca à prova daquilo que você lê. É quando você lê pequenos trechos, quando você lê um texto ou até mesmo um livro e você fica preso àquele conceito, você fica pensando sobre aquele conceito. É chamado de aprisionamento existencial. O aprisionamento existencial é uma forma com que você começa a refletir tanto naquele tema, tanto naquele assunto, que você começa a se perguntar o porquê aquilo acontece. Então, por exemplo, o porquê acontece o processo de solidão? Já se perguntou como isso acontece? Já começou a refletir que solidão é essa que você fala? É somente o ato de se isolar das pessoas ou um ato de se isolar para que você tenha um encontro com os seus pensamentos? Já se perguntou sobre isso? Então, as coisas elas são muito além do que esperam. Então, o Lacan diz isso, que a existência mínima é transcendência. Transcender é o que está além, é você ver as coisas além daquilo. Não é você ler um texto e dizer o que o texto significa, é o que está além do texto. O que a ideia do texto pode te direcionar para outras coisas. Então, não é o superficial, é sempre o que está além. Trabalhe isso na sua vida porque é essencial para que você produza pensamento e também mais reflexões. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Tamo junto e foi um prazer, galera. Até mais.